Gente querida, é 28 de outubro de 2024, que privilégio nosso encontro marcado juntos aqui no canal do Aprova, porque juntos a gente sempre corre o bom risco de aprender mais e sofrer menos. Olha, estamos chegando à última segunda-feira do mês de outubro. Vejam, já ultrapassamos aí a data limite de 2 meses antecedendo o Natal. Nesta semana chegaremos ao espaço-tempo aí de 2 meses antecedendo o Ano Novo. E eu falo isso, gente, não no sentido de exercer qualquer pressão temporal, mas no sentido de a gente pensar que essas datas são muito significativas na nossa sociedade. Então, pensando assim, puxa, que ciclos a gente quer manter, reforçar ou fechar e começar outros, né? São datas representativas nesse sentido, é para a gente conversar juntos aqui a respeito, viu? E por falar em conversar juntos, olha, que bom que a gente pode saber, assim, ó, de maneira super rápida, imediata, quando há novas publicações ao longo da semana de vários temas, conteúdos aqui no canal. Por quê? Porque a gente pode e deve fazer a inscrição e ativar as notificações. Não fez isso ainda? Faz, porque faz todo sentido para você poder selecionar aquilo que te ajuda a construir conhecimento e cidadania. E passar adiante também, né? Para quem você acha que vai se interessar, ou que precisa dar uma olhadinha nessas abordagens também. Olha, gente, nesta semana não são poucas coisas que temos aí para conversar, né? Tivemos uma realização de segundo turno de eleições municipais no Brasil, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Tivemos também realização de eleições no Uruguai em primeiro turno, eleições despontando aí, né, nos Estados Unidos. Isso vai acontecendo como um processo lá, é um pouco diferente, ou bastante diferente daqui nesse sentido. A gente vai unindo discussões e questões a respeito aí para conversar um pouquinho e ampliar nossa percepção desses itens de abordagem de conteúdo, né? Também vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a diferença que cientistas colocam entre negacionismo radical e negacionismo soft. E o negacionismo aqui é o objeto, mas poderia ser outra coisa, outro posicionamento que seja radical ou soft. E como isso pode ser capturado por alguns segmentos. Como é que isso acontece? Vamos conversar a respeito. Também aproveito para conversar um pouquinho contigo. Eu sei que tem gente perguntando muito, porque no próximo final de semana a gente tem o primeiro dia de realização do Enem 2024. A gente fez conteúdo cuidadoso aqui no canal para dar esse incentivo, essa segurança, esse calorzinho no coração, né, para quem vai realizar a prova ou quem tem conhecidos que vão realizar e pode compartilhar esse conteúdo. Mas também vamos falar um pouquinho aqui, vamos reprisar e reforçar essa conversa, né, sobre o primeiro dia do Enem, que é o dia em que temos linguagem, ciências humanas e redação. E também vamos aproveitar aqui, gente, para falar de um momento reflexivo necessário. A gente talvez, né, pela construção social que a gente tenha desse tema, a gente fale muito pouco sobre a relação que a gente tem com a morte. Afinal de contas, no próximo sábado é dia de finados. Então vamos juntos? Olha só, vou começar conversando contigo sobre essa história de negacionismo radical e negacionismo soft. O que tem a ver uma coisa com a outra e por que estamos falando disso, né? É assim, eu estou deixando para você aí um link, inclusive, que traz um ensaio longo de um cientista explicando essas questões e fazendo algumas referências importantíssimas. Mas eu trago aqui algumas ampliações a partir de pontos que ele levanta e algumas didatizações, né, que valem a pena para a gente empregar, inclusive, em temáticas que seja chamado a discutir em vestibulares, processos seletivos, no Enem propriamente, e assim nós vamos cuidando de ampliar repertório. Olha só, gente, a ideia de negacionismo radical ou negacionismo soft, ele diz, é muito perigosa. Por quê? Quando um discurso radical já não funciona mais,
Por exemplo, e o grande ponto que ele levanta é em relação a mudanças climáticas, né? Ele diz, olha, o negacionismo radical já não funciona mais, já não se amplia socialmente. Então, ele diz, grandes corporações, grandes indústrias ou grandes segmentos passam a optar por uma espécie de negacionismo soft, que tem vários vieses, várias capilarizações e acaba trazendo uma demora muito significativa em termos de resultado nas ações necessárias. E do que ele está falando? Ele traz como exemplo, pessoal, o divulgador de ciência Átila Yamarino, que foi extremamente importante ao longo da pandemia aqui no Brasil, divulgando, explicando, trazendo muita informação e também detalhando isso de maneira didática para a população em geral. Então, divulgador de ciência, claro, é alguém que consegue didatizar, fazer passo a passo, generosamente, para todos nós que não somos especialistas na área envolvida ou na área específica de ciência, né, propriamente. Bem, o que ele diz? O Átila fez uma propaganda para a Shell. E ele diz, essa associação acaba por trazer para nós, cidadãos, uma percepção assim, de maneira razoável, né? Que existe um negacionismo soft, ou seja, polido, meio que obtuso, escondido. E é um negacionismo que ele diz que acaba cooptando esses personagens ou essas personalidades e faz com que as pessoas comuns não enxerguem a gravidade ou não se coloquem nesse sentido pensando assim, mesmo de maneira, né, não racional, diz, mas se fulano faz propaganda e fala, né, dos combustíveis fósseis como algo que pode exercer uma troca em relação à sociedade, não necessariamente que tem que parar de usar, de produzir, de se valer desses combustíveis, diz, então tá tudo bem ainda, né? É por isso que ele diz que isso acaba por postergar de maneira muito nociva as ações que são necessárias em termos públicos e privados, coletivos e individuais, em relação à produção e ao uso desses elementos, nesse caso dos combustíveis fósseis, né? Então, eu quero também destacar aqui outras expressões, gente, que ele usa e que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais em relação a usos também e aplicações em outros temas. Por exemplo, economia da atenção. O que é essa economia da atenção? Há várias definições ou vários exemplos, mas olha só, uma pessoa que influencia milhares, milhões de outras por conta de suas opiniões, seus posicionamentos ou o que ela posta em rede social, está intimamente atrelada à economia da atenção, que é uma expressão que se passou a usar justamente pensando nessa produção de conteúdo, divulgação e referência nas redes neste século XXI. Então, essa é uma expressão importante. Outra expressão importante que ele usa, ele diz, o Átila Yamarino já tinha feito um comercial anteriormente para a Shell, mas falando de etanol. E aí ele diz, tudo bem ali, até porque falar de etanol era uma produção, né, de combustível limpo, embora, ou menos nocivo, né? Diz, embora estivesse atrelada a esse tipo de corporação, diz, tudo bem, ele estava fazendo a divulgação de um combustível menos nocivo. Agora, ele usa a expressão que é a seguinte, gente, ele diz, no momento em que ele faz uma propaganda, uma campanha assim, sem falar de combustíveis menos nocivos, em que ele está falando de combustíveis fósseis mesmo, diz, olha, ele atravessou o Rubicão. Diz, puxa vida, o que significa essa expressão? E eu poderia usar num texto meu, né, numa resposta, essa expressão atravessar o Rubicão? Gente, isso significa chegar a um ponto sem retorno, um ponto sem volta, né? E ela surge porque lá no Império Romano, em 49 a.C., o imperador Júlio César foi incentivado, né, foi aconselhado pelo Senado a não voltar, não atravessar com as suas tropas o rio Rubicão, porque isso
detonaria uma guerra, né? Isso seria um ponto de referência para uma insurreição. E aí é o momento em que ele teria dito aquela expressão que também é bastante conhecida, né, em alguns âmbitos, que é alea jacta est, a sorte está lançada. E teria levado as suas tropas a atravessar armadas o Rubicão. E isso foi um ponto sem retorno porque desencadeou uma guerra, um conflito, né? Então, diz, olha, a expressão atravessar o Rubicão pode ser usada assim em outros âmbitos, em outras situações, como essa em que o especialista diz assim, ó, o cientista divulgou etanol. Ok, diz, mas quando ele faz uma propaganda falando dos combustíveis fósseis, diz, aí ele atravessou o Rubicão, né? Aí ele chegou a um ponto sem retorno. E vejam, eu estou analisando aqui, pessoal, de uma maneira razoavelmente leve com vocês esse assunto, mas ele é impactante, ele é muito necessário para que a gente saiba do que está falando, principalmente quando trata de lobby de grandes corporações que produzem alguma coisa. E aí é importante a gente discutir a respeito. Um dos comparativos também feitos nesse texto é com a indústria do cigarro. Diz, olha, né, até que a gente tinha esse lobby, essa força toda, principalmente até o final do século XX, né, em relação ao cigarro, ele diz o que se capturava muito? A ideia de liberdade do fumante, né? A ideia de liberdade de quem escolhia, de quem poderia e tudo isso. Agora, o que mais nós temos de referência aí, pessoal? Coisa importante, fazendo a correlação de quando se tem personalidades públicas, né, que influenciam de fato outras. Ó, a gente tem lá a Conferência de Estocolmo, em 72, em que se estabelece, a primeira vez que se estabelece assim de maneira forte a ideia de vamos discutir aquecimento, mudanças climáticas, não ainda com essas expressões, mas que se estabelece isso como uma preocupação, né? Precisa discutir isso, precisa agir em relação a isso. Pois é. Aí tem um livro e um filme, que eu estou deixando o link aí para você, que se chama Mercadores da Dúvida. E esse livro traz, né, no filme também, muitas, vamos dizer assim, muitos entrecruzamentos de fatores que levam a questões que a gente pode pensar de maneira leiga que, tudo bem, mas diz de maneira científica ou de maneira necessariamente em termos de mudança, pode ser um atraso, né? Como assim? Quando a gente fala, então, da Conferência de Estocolmo em 72, gente, diz, é aí que se estabelece. Em 2017, é feita uma pesquisa nos Estados Unidos e se dá conta que 62% das pessoas que responderam a essa pesquisa acreditam em mudança climática, entendem que as consequências estão por aí, né, já estavam acontecendo naquele momento. Quando a gente pensa de maneira leiga, fala, 62%, que bom, é mais da metade e tal, tal. Aí ele diz, o problema, e esse livro é bacana porque ele explica essas coisas. Mercadores da Dúvida é o nome. É legal porque diz assim, o problema é que se em 72 foi estabelecido isso, em 2017 a gente tem só 62% das pessoas que acreditam nisso, é porque a gente tem um espaço-tempo aí que demorou muito, que houve muita cooptação de discurso, pensando em troca, né, de alguma coisa, houve muito lobby daqui ou acolá, para até as pessoas conseguirem começar a entender essa mudança. Então, claro, pessoal, eu estou fazendo um recorte aqui que é puxando um dado, uma ideia daqui e dali, para melhorar, inclusive, nosso discernimento sobre as abordagens, sobre as pessoas públicas, sobre as influências que nós vemos e ouvimos. E eu estou aproveitando esse exemplo porque me parece muito oportuno a gente pensar naquilo que é radical e naquilo que é soft, e o que é perigoso nesses dois discursos, né? E nessas duas maneiras de praticar algum tipo de percepção sobre os temas contemporâneos. Então, bacana olhar para isso com cuidado, viu? Sobre eleições, gente, eu quero registrar aqui, né, aquilo que o TSE trouxe como informação para nós no domingo,
dizendo que houve um transcurso calmo dentro do esperado. Quero registrar também que é bom que a gente fique de olho nos discursos, no que vai aparecendo, porque é uma construção que acontece lá nas eleições norte-americanas, e nós vamos falar disso, claro, quando as eleições forem concluídas, lá na semana de 5 de novembro, e sobre o primeiro turno de eleições no Uruguai. Deve haver um segundo turno lá em 24 de novembro, vamos acompanhar também, estou deixando links aqui para vocês. Também quero trazer, eu disse que ia conversar um pouquinho sobre um novo livro, na verdade, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Não é a primeira vez que eu trago indicação dela, e como eu disse, a gente fala pouco desse percurso, desse ponto da vida, porque a nossa sociedade tem um lugar muito doloroso para esse ponto da vida, né? E, de novo, é uma percepção, não estou tecendo juízo de valor aqui, tá? Ó, acabou de sair, pessoal, livro novo da Ana Cláudia Quintana Arantes, chamado Cuidar até o Fim. E é mais uma percepção generosa do quanto a gente precisa se preparar como indivíduo e o quanto a gente precisa preparar o nosso saber ouvir para as pessoas que demandam isso até o fim. Então, há outras publicações dela que valem a pena também, que eu já deixei link por aqui, e essa é mais uma delas, que vale a nossa reflexão, nosso respeito e a nossa percepção. Quero desejar a você uma excelente semana, grande abraço a você, cuide-se bem, nos falamos por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!